Você faz dieta, treina, faz tudo certinho, mas o seu corpo não colabora. O seu corpo não responde. Talvez o problema não seja a comida e nem a sua disciplina. O problema pode estar em outro lugar. Hoje eu vou falar para vocês um erro que a maioria das mulheres cometem, um erro que sabota o processo de emagrecimento da maioria das mulheres e ninguém nunca falou para vocês que era isso. E no final, eu vou contar para vocês também como corrigir este erro tão comum. Eu sou a doutora Valdirene Giacomo, mas vocês podem me chamar de Val. Eu sou médica, especialista no tratamento da mulher na transição menopausal, menopausa e no seu processo de emagrecimento. Depois dos 40 anos, o nosso corpo passa por uma verdadeira montanha-russa. O que acontece no nosso corpo nessa fase? Nós estamos entrando em um quadro de falência de produção dos nossos principais hormônios que aceleram, que ligam a chave do nosso metabolismo. Nós temos uma perda de estradiol, progesterona e testosterona. É como se os nossos hormônios estivessem constantemente em queda até que ele chegue naquela fase que a gente chama de falência ovariana ou de menopausa, em que nós não produzimos mais nenhum destes hormônios, ou a produção é tão baixa e insuficiente para fazer todo o seu papel na aceleração da nossa queima de gordura, do nosso metabolismo. Por que eu digo isso da aceleração da nossa gordura, da queima de gordura e do nosso metabolismo? Porque esses três hormônios, eles são extremamente importantes no processo de emagrecimento. A regulação desses três hormônios estão intimamente ligados a queima de gordura, a ativação de queima de gordura no nosso corpo. Então, o que acontece na menopausa? Eu falo que na menopausa nós entramos em um quadro em que chamamos de síndrome cardiometabólica. A mulher, quando perde o seu principal hormônio de ativação do nosso metabolismo, que é o estradiol, e aqui eu quero que vocês lembrem-se sempre desse hormônio, porque esse hormônio é a chave do tratamento da mulher menopausada. Então, quando ela perde o estradiol, ela perde aquele liga e desliga do seu processo de emagrecimento. O estradiol, ele é responsável pelo acúmulo de gordura periférica no nosso corpo. Quando a mulher perde este hormônio, nós começamos a ter um acúmulo de gordura mais central na região abdominal. E qual é a consequência disso? É o que a gente chama de síndrome cardiometabólica. A mulher passa a ter mais gordura nas vísceras, mais gordura na região abdominal e com isso ela aumenta o seu risco cardiovascular. Ela piora a resistência insulínica, então ela aumenta o risco de ter pré-diabetes e diabetes. Os vasos, que antes eram mais elásticos pela presença do estradiol, o estradiol é um hormônio vasodilatador, ficam mais duros, então ela tem uma tendência maior de ter o aumento da pressão arterial. E ainda temos uma perda de massa muscular e óssea associada a este risco de pré-diabetes, diabetes e hipertensão arterial. Por isso é que nós damos o nome de síndrome cardiometabólica. Nós temos um aumento de gordura e uma perda do que nos protege, que é a massa muscular. Doutora, tudo isso é explicado pela perda dos nossos hormônios? Sim, nós estamos entrando numa perda progressiva e com essa perda progressiva nós estamos perdendo neurônio, músculos, ossos e aumentando o acúmulo de gorduras. Então, meninas, só para vocês terem uma ideia, esta é uma das principais queixas no meu consultório. Doutora, não consigo emagrecer mais após os 40 anos. Doutora, parece que alguma coisa desligou no meu corpo. Doutora, não reconheço mais o meu corpo, eu não tinha gordura na região abdominal. Doutora, as minhas pernas estão cada vez mais finas, mesmo que eu tenha todo o esforço de uma alimentação correta e de um exercício físico, de um treino de musculação e de força corretos. Não me reconheço mais. E a resposta é exatamente esta que eu falei aqui. Perda de hormônios
queda progressiva e ausência de resposta na ativação do metabolismo, aumentando mais o acúmulo de gordura e diminuindo a minha densidade mineral óssea e de massa muscular. Para comprovar tudo isso que eu falei aqui com vocês, nós temos vários estudos que comprovam que a queda do estradiol, a entrada na menopausa, altera a distribuição, a deposição de gordura corporal e piora a resistência insulínica no nosso corpo. Mas o erro que te impede de emagrecer nesta fase não está somente na falta dos hormônios. O erro impera em como você reage à falta destes hormônios. A maioria das mulheres reage como? Comendo menos, treinando mais, se matando no cardio, correndo muito, pedalando muito. E o que acontece? Você piora o seu processo. Porque quando você se estressa, quando você estressa o seu corpo, você eleva um hormônio que é o cortisol. O cortisol é um hormônio que trava o seu processo de emagrecimento, acelera o acúmulo de gordura na região abdominal. E aí o que acontece? Vocês estão tentando emagrecer, aumentando o seu cortisol porque estão ficando mais estressadas, submetendo o seu corpo a treinos excessivos e dietas muito restritivas. E aí acontece o contrário. Ao invés de você melhorar o seu processo, você piora o seu processo por causa de elevação do nível de estresse e elevação dos picos de cortisol, que é um hormônio anabólico, é um hormônio que aumenta a resistência insulínica e aumenta o acúmulo de gordura no nosso corpo. E o seu corpo entra no modo de sobrevivência. Mais gordura, menos massa muscular e menos energia. E aí é que está o maior erro das mulheres 40+, que querem emagrecer sozinhas sem fazerem o processo de forma correta. E a resposta, meninas, para a solução deste problema é que o seu corpo ele não precisa de menos comida. Ele precisa de mais equilíbrio. O caminho não é comer menos, é comer melhor, treinar com inteligência e manter o seu corpo em equilíbrio. Eu vou dar dicas de ações práticas que vão colocar o seu corpo num ponto de equilíbrio, que vão favorecer essa queima de gordura. Então nós temos que ter treinos inteligentes, musculação, aeróbio e cuidado com o excesso de exercícios cardiovasculares. Eles vão estressar mais o seu corpo e desacelerar a sua perda. Dieta inteligente e equilibrada, mais proteínas, mais gorduras boas e menos alimentos industrializados. Cuidado com o excesso de carboidratos simples. Eles podem fazer pico de insulina e piorar a sua resistência insulínica e, consequentemente, a queima de gorduras. Em relação às proteínas, faça um cálculo. Você deve consumir, no mínimo, 1,6 gramas de proteínas por quilo por dia, de forma fracionada. Ingiram pelo menos 4 refeições proteicas por dia. Tem que ter proteína no café da manhã, tem que ter proteína no almoço, no lanche da tarde e no jantar. Como que eu faço esse cálculo? Vamos pegar uma pessoa de 50 quilos, uma mulher de 50 quilos, vezes 1,6. Vamos fazer de cabeça? 80 gramas de proteína por dia. E como eu fraciono? Se eu colocar 100 gramas de frango no almoço, 100 gramas de frango no jantar, eu já alcanço 56 gramas de proteína. Então, ficou faltando 24 gramas. Desses 24 gramas, 2 ovos no café da manhã, 2 ovos no café da tarde, eu já bato a minha meta de proteínas de 80 gramas de proteína por dia. Então, no mínimo, 1,6 gramas de proteína por quilo por dia para preservação da sua massa magra e aumento da sua saciedade, mantendo assim a sua perda de peso de forma eficaz. Uma outra dica é o sono de qualidade. Quando você dorme bem, você diminui os hormônios da fome e aumenta os hormônios da saciedade. E ainda quando a gente dorme, a gente diminui
o pico de cortisol, que é o cortisol que atrapalha o nosso processo de emagrecimento, com a queda desse cortisol enquanto a gente tem um sono adequado, um sono profundo, um sono restaurador, a gente acelera a nossa perda de gordura e a preservação da nossa massa magra. E a última dica: avalie os seus hormônios com um profissional de sua confiança. Avalie o eixo estradiol, progesterona, testosterona, LH, FSH. Avalie o seu risco de diabetes, pré-diabetes, dosagem de insulina, índice Roma, glicemia, hemoglobina glicada. Avalie também hormônios do eixo da tireoide, TSH, T4 livre. E também você pode avaliar, associado a este, outros marcadores inflamatórios, dosagem da ferritina, dosagem da homocisteína. Avalie as suas vitaminas, vitamina D, B9, B12. Nesse contexto todo, o seu médico ele vai estar capacitado de te conduzir o melhor caminho após a avaliação dessas dosagens de exames hormonais e de vitaminas e de marcadores inflamatórios. E a resposta final para o seu processo de emagrecimento é o equilíbrio hormonal. Já passou no seu médico, já fez o seu processo de avaliação de forma aprofundada. E aqui fica a minha última dica. Quando você equilibra os seus hormônios, o seu corpo para de resistir e começa a cooperar. Se você gostou deste vídeo, curta e se inscreva aqui no meu canal.